Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, estamos aqui em uma noite preciosa, ou melhor dizendo, uma manhã preciosa, na presença do nosso Deus. E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos, celebrando ao Senhor, celebrando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos nessa manhã e eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer ao meu amigo de muitos anos, pastor Leandro, juntamente com a pastora, sua esposa, e estou muito feliz, viu, irmãos? Eu tive a honra, a oportunidade de acompanhar essa obra desde o início, né? E fico feliz pela evolução, pelo crescimento da obra do Senhor nesse lugar. Que Deus continue honrando a vida do pastor, da pastora, amém? Que todas as bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre esse ministério, sobre essa casa. Para quem não me conhece, me chamo Washington, amém? Pastor Washington. Minha esposa se chama pastora Aldian, né? Nós temos 2 filhos, tenho uma filha de 25 anos, que é a Adriane. Minha filha também é ministra de louvor. Tenho um filho também de 19 anos também, que é músico também e líder de célula. E nós servimos ao Senhor aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Amém? E foi uma alegria estar aqui. Fazia muito tempo que eu não estava com o pastor Leandro. E Deus preparou para que esta manhã estivéssemos aqui no culto da família. Amém? Eu sempre digo, irmãos, que família é projeto de Deus e a família é uma das maiores bases na família do homem, além de Deus. Né? Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, vem a família. Então a família é a base de tudo. E nessa manhã a gente vamos falar sobre família. Amém? Então eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Iremos fazer mais uma oração nessa manhã, pedindo para que o Espírito Santo venha nos conduzir dentro daquilo que Ele já colocou no nosso coração para sermos ministrados. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui nessa manhã preciosa na Tua presença, Senhor. Estamos aqui nessa manhã para sermos ministrados pelo Senhor, Pai. E eu quero Te louvar por cada família que aqui está, por cada casal, por todos os casados, também para aqueles irmãos que estão noivos que também vão casar, Senhor. Eu quero orar com meus irmãos e colocar diante do Seu altar cada família preciosa aqui nessa manhã. Que o Senhor, através do Espírito Santo, Pai, venha abençoar a cada família nessa manhã. Que as bênçãos do Senhor sem medidas sejam derramadas sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Nós oramos pedindo para que o Senhor venha nos direcionar dentro dessa palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Então nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a gente vamos ler um texto, os irmãos que quiserem nos acompanhar, é aqui em Salmos de número 128. Salmos de número 128, do versículo 1 ao versículo de número 6. Salmos de número 128, a partir do versículo 1 ao verso 6. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera
aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Os irmãos podem se assentarem. Glória a Deus. Meus queridos, nessa manhã eu quero usar desse texto e vamos compartilhar a palavra do Senhor falando sobre família. Os Salmos de número 128 é conhecido como os Salmos da família. E dentro desses Salmos nós temos aqui algumas promessas de Deus para a família, né? E quando nós falamos dessas promessas, nós estamos falando que da parte do Senhor exige um condicionamento para que todos nós possamos viver essas promessas. Essas promessas contidas nos Salmos de número 128, essas promessas não é para todo mundo viver, é para aqueles que estão condicionados dentro daquilo que o Senhor pede nesses Salmos. Se a gente perceber aqui no versículo 1, está escrito assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, logo no versículo 1, Deus coloca duas condições. Primeiro, aquele que teme ao Senhor, e segundo, aquele que anda nos seus caminhos. Então, para aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos, eles podem viver essas promessas dos Salmos de número 128. Então, primeiro, temer. Porque o que é temer? Temer, baseado no original, não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, não é o medo que a gente conhece, mas o temer aqui é a gente submetermos à vontade do Senhor, é a gente obedecer os seus mandamentos, é a gente praticar os seus mandamentos. Então, temer aqui é a gente se submetermos à vontade do Senhor. E logo após vem o segundo condicionamento, que é andar nos seus caminhos. Então, para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, estão debaixo dessas promessas aqui, que está no Salmo de número 128. Então, a primeira promessa que o Senhor fez aqui, fala do trabalho, né? Diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A primeira promessa que nós temos de Deus aqui é que, se nós estivermos condicionados dentro daquilo que Ele nos pede, o Senhor vai abençoar o nosso trabalho, o Senhor vai abençoar os frutos da nossa mão, independentemente de qual seja a sua profissão. Mas se o seu trabalho for digno diante do Senhor, a palavra está dizendo que Ele vai abençoar o seu trabalho, Ele vai abençoar os frutos das suas mãos, das nossas mãos. Então, a primeira condição que o Senhor coloca aqui é abençoar o nosso trabalho. Segunda promessa, fala da mulher, né? Diz que esse homem que teme ao Senhor, a sua mulher será como uma videira. A segunda promessa, o Senhor está nos prometendo que a nossa esposa será como uma videira. E o que é a videira? A videira é a vide. A videira, ela dá uvas, e a uva, ela faz o suco de uva, e ela faz também o vinho. E qual um dos maiores símbolos do vinho? É a alegria. O vinho representa
a alegria. E a promessa do Senhor para nós, essa segunda promessa, está dizendo que a nossa esposa será como uma videira. Ou seja, ela vai transbordar de alegria. Não vai ser uma esposa rixosa, não vai ser uma esposa, iracunda, uma esposa fechada, uma esposa nervosa, uma esposa desequilibrada. Não, diz que vai ser uma esposa como uma videira, uma esposa alegre, que derrama sobre os nossos corações, sobre o nosso lar, alegria. Então essa segunda promessa está na esposa, que a nossa esposa será uma bênção, porque o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele vai ser um homem sábio, um homem inteligente, e automaticamente ele vai fazer com que a sua esposa seja uma bênção. Então a segunda promessa é que a nossa esposa será uma bênção, como uma videira. Terceira promessa fala dos filhos. Fala que os nossos filhos serão como plantas de oliveira ao redor da mesa. E o que é ser como planta de oliveira? É ser filhos que sejam saudáveis, filhos que sejam fortes, filhos que sejam nutridos e filhos que sejam obedientes. Porque o homem sábio, o homem que anda no caminho do Senhor, ele vai ser um dos maiores exemplo para os seus filhos. O filho, ele nunca vai seguir o exemplo de alguém lá de fora, de um amigo de trabalho, de um amigo de escola, de um amigo de faculdade. Não, o maior exemplo para os filhos são os pais. Então aqui está falando que se nós formos fiel ao Senhor, se nós tememos ao Senhor e andar nos seus caminhos, está dizendo que os nossos filhos serão como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, filhos que vamos trazer alegria, filhos fortes, filhos nutridos, filhos obedientes ao Senhor. E a última promessa é uma promessa abençoada, irmãos, que eu já estou vivendo essa promessa, porque eu tenho um netinho que chama Pedrinho. É uma bênção, irmão, é uma bênção. E eu já estou também, graças a Deus, vivendo essa promessa, que é a quarta promessa: e verás o filho de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então o homem que teme ao Senhor, ele vai ter o privilégio de viver essas quatro promessas. Seu trabalho será abençoado pelo Senhor, sua esposa será uma mulher alegre, seus filhos serão filhos fortes e obedientes. E em quarto, verás os filhos dos seus filhos, ou seja, você vai viver com seus netos, você vai viver os melhores dias da tua vida com a tua família, a família que Deus colocou em suas mãos. Então aqui nós estamos debaixo de uma promessa, só que, como eu disse, o Senhor colocou um condicionamento. Toda promessa está debaixo de um condicionamento. Então, se a gente quer viver o melhor de Deus, se a gente quer ter uma família abençoada, nós precisamos primeiro honrar ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor. Porque eu sempre digo que família é um projeto de Deus. E não existe, irmãos, família perfeita, né? A gente lendo aqui os Salmos de número 128, a gente pode até pensar que seja uma família perfeita. E não existe uma família perfeita. Existe aquela família que está evoluindo no Senhor, que está se aperfeiçoando a cada dia no Senhor. Porque quando nós casamos, quando nós decidimos constituir uma família no Senhor, o Senhor uniu duas pessoas completamente diferentes. Um homem que tem lá a sua forma de viver, veio de uma cultura familiar de um jeito. A mulher também, ela veio de uma cultura familiar de um outro jeito. São duas pessoas diferentes que Deus uniu para viver debaixo do mesmo teto. Então, dentro disso, a gente vai ter algumas dificuldades. Mas nada melhor do que o tempo. Porque ao passar do tempo, as famílias vão se unindo. Ao passar do tempo, o Senhor vai trabalhando. Ao passar do tempo, a gente vamos conhecendo um ao outro, e aí a bênção do Senhor vai nos aperfeiçoando. Então assim, não existe família perfeita.
A sua família, ela pode não ser perfeita como você gostaria que fosse, mas é a tua família que está em processo de aperfeiçoamento. Então, às vezes, o nosso erro é desvalorizar muito a nossa família e valorizar muito a família do vizinho. Já viu o ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? É um erro que nós cometemos. É a gente desvalorizar a nossa família e começar a valorizar a família do vizinho. Que a família do vizinho é melhor. Quando eu olho para o vizinho, eles saem de casa com a família, de mão dada, né, pegado na mão, e beijinho. Eu vejo o vizinho, e aí a gente só consegue ver o exterior da família do vizinho. E por conta disso a gente acaba se iludindo. A gente pensa que o pau não quebra lá dentro dos bastidores na casa do vizinho. A gente acha que não tem briga na casa do vizinho. A gente acha que não tem discussão na casa do vizinho. E aí a gente começa a valorizar mais a família do vizinho do que a gente, achando que aquela família é perfeita e a nossa não é. Só que o ser humano, ele tem as artimanhas dele. Ninguém vai mostrar o que é de fato dentro das quatro paredes, irmão. Então você precisa entender que assim como tem alguns conflitos na sua casa, que precisa do alinhamento, também tem na casa do vizinho. As mesmas dificuldades que às vezes tem na sua casa, também tem na casa do vizinho. Então você precisa entender que não existe família perfeita. Existem famílias que estão evoluindo no Senhor, que estão se aperfeiçoando no Senhor. Então nós precisamos honrar a nossa família. Você precisa olhar para dentro da tua casa, olhar para a tua família e falar assim: a minha família é a melhor família do mundo, porque Jesus me deu. Você tem que profetizar a bênção na tua casa. Você tem que olhar para a tua casa e dizer assim: quem deu o meu esposo foi Deus, quem deu a minha esposa foi Deus, quem deu meus filhos foi Deus. A minha família é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor mesmo. Glória a Deus. Nós temos que aprender a honrar a nossa família, irmãos. Porque conflitos sempre haverá. Dificuldades no meio da família sempre haverá. É normal, porque a família está evoluindo. Então eu sempre falo, irmãos, que por mais dificuldade que uma família tenha, mas quando chega no momento difícil, quem é que vai estar lá? A família. Quando chega o momento da crise, o momento da dificuldade, quem vai estar lá? A família. Porque a família pode dar até meia bicuda, né? Aconteceu uma coisinha ali, um chateado com o outro. Mas se acontecer alguma coisa, quem vai estar lá? A família. Se a gente vê lá, isso aconteceu em Abraão. Abraão e Ló chegou um tempo em que eles não puderam andar mais junto, né? E os pastores não estavam mais se entendendo. Então Abraão conversou com Ló e entraram em um acordo. Abraão falou: a gente não consegue mais andar junto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ali eles se separaram. A Bíblia diz que Ló foi para as campinas. Abraão pegou um caminho tenebroso, aos rochedos. Cada um seguiu o seu caminho. Só que mais tarde, a Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão que o Senhor ia destruir aquela cidade. E Ló estava lá em apuro. E quando Abraão ficou sabendo o que estava acontecendo, o coração dele foi tomado de um sentimento. E ele falou: poxa vida, por mais que eu e meu sobrinho não estamos andando junto, mas é a minha família. E o que Abraão fez? Abraão entrou na brecha como intercessor e começou a orar ao Senhor. E ele começou com a oração: Senhor, eu te peço, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver 40, o Senhor vai destruir a cidade? Se tiver 30, o que Abraão estava fazendo? Ele estava entrando na intercessão pela sua família, porque o sobrinho era sangue dele, Ló era sangue de Abraão. Então naquele momento, por mais que eles tinham se dividido, cada um indo para o seu lado, mas na hora que ele ficou sabendo que Ló estava em aperto, que Deus ia destruir a cidade, que muitas coisas ruins iam acontecer, Abraão falou: não, por mais que nós não estamos andando juntos, mas é a minha
então vou entrar em intercessão pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Abraão falou, eu vou entrar em intercessão pela vida dele. Por quê? Porque ele entendeu que era uma família. Então um dos maiores intercessores na família somos nós, irmão. Porque na hora que o negócio estreitar, é a gente que vamos ter que orar, interceder, aconteça o que acontecer. Com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Ah, irmão, pode ver, isso acontece. Pode estar até meio que ali, vivendo uma crise no casamento, mas vai alguém tocar na sua esposa, vai alguém tocar no seu esposo, vai alguém tocar nos seus filhos. Você fica uma onça. Por quê, irmão? Porque existe dentro de você um sentimento. Você ama tanto a sua família que talvez você mesmo descobriu o quanto você ama. Nós amamos a nossa família. Então eu estou falando dessa manhã que família é projeto de Deus, mas às vezes essa mesma família que é projeto de Deus, ela não é uma família perfeita, mas é projeto do Senhor. Deus não falou que a família seria completa na sua plenitude, perfeita na sua plenitude, mas Ele prometeu a bênção dele sobre nós. E se a gente crê no poder da palavra do Senhor, a gente vamos viver sim essas promessas no Senhor. Você, em nome de Jesus, vai viver essas promessas do Senhor. Nós iremos viver essas promessas do Senhor. Então toda família, ela tem crises, né? Tem crise. A família, ela é constituída de um homem, que é o esposo, de uma mulher, que é a esposa, e também dos filhos. Então dentro de um lar, geralmente é uma família, é um corpo que estão juntos ali, né? Alguns ainda não têm filhos, outros terão, mas enfim, às vezes é só o casal, mas é uma família. E dentro de uma família, cada um tem a sua responsabilidade. Diga assim, dentro de uma família, cada um tem a sua responsabilidade. Então, dentro de uma família, irmãos, cada um tem a sua responsabilidade. E se cada um de nós cumprirmos a nossa responsabilidade, a família ela vai andar bem. Qual uma das maiores dificuldades? É porque às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade. O homem dentro da família, ele tem a sua responsabilidade. A mulher dentro da família tem a sua responsabilidade. E o filho dentro da família tem a sua responsabilidade. Então cada um tem a sua responsabilidade. A partir do momento que um não cumpre com a sua responsabilidade, o que vai acontecer? Um lado da família vai pender. Por causa de um que não está cumprindo o seu papel, a família vai começar a ter uma crise. Ah, o esposo fez o papel, a esposa fez também, mas o filho não fez, a família vai estar em crise. Ah, o filho fez, o esposo fez, a esposa não fez, vai estar em crise. Ah, a esposa fez, o filho fez, o esposo não fez, vai ter crise. Então, cada um precisa assumir o seu papel no Senhor. E a Bíblia vai nos orientar nessa manhã, que lá em Efésios capítulo 5, e também Efésios capítulo 6, o Senhor deixou um papel para cada um ali. O esposo, para a esposa e para o filho. Se cada um cumprir o seu papel, vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. O que nós não podemos é transferir a responsabilidade. O homem tem a sua responsabilidade, ele não pode transferir para a mulher. A mulher tem a sua responsabilidade, ela não pode transferir para o homem. O problema é que a gente não assume os nossos papéis dentro de uma família. E por conta disso, vai ter crise. Nós não podemos inverter aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. A palavra, elas são princípios de Deus para a nossa vida. E se a gente obedecer a palavra como está escrita aqui na palavra, a gente vamos viver o melhor do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, nós vamos comer o melhor da terra. A gente vamos viver. Então, a família ela é constituída do esposo,
da esposa e dos filhos. Então cada um precisa exercer o seu papel. E o primeiro papel que eu vou falar aqui é o papel do homem. Por que o do homem? Porque o homem, ele é o cabeça. Deus constituiu o homem como cabeça do lar. Ele é o cabeça. Por isso que o homem, ele é mais racional, né? Você pode ver que diante de uma crise, de um impacto, de uma situação, você vê que a mulher chora, a mulher se desmancha porque ela é mais emotiva, ela é mais emocional. O homem, ele já é mais durão, né? Ele fica ali, ele, né, é mais resistente. Então ele coloca a cabeça mais no lugar porque ele é o equilíbrio, ele é o cabeça. Então ele precisa segurar a onda. Então o homem, ele é o cabeça. Então aqui em Salmos de número 128, primeiro versículo, a gente vê uma das primeiras responsabilidades do homem, que é provedor. O homem, ele é o provedor do lar. A mulher, ela pode até trabalhar, ajudar o homem, auxiliar, mas esse não é o papel número 1 dela. O papel número 1 é do homem. Quem é o provedor do lar é o homem. É o homem que é o provedor, é o homem que tem que trabalhar, é o homem que tem que pegar o mais pesado, é o homem, irmão, não tem como. É aquilo que eu falei. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde a mulher pode auxiliar o homem, não tem dificuldade nenhuma. Mas só que o homem, ele não pode deixar que ele é o macho da casa. Ninguém deu glória a Deus, irmão. O homem é aquele que assume o papel. Amém? Pode ver. A conta mais pesada de casa, quem paga? É o homem, irmão. O homem paga. Por quê? Porque ele é o macho, ele é o homem. Então, ele assume o papel. Fala, não, mulher, quem paga isso é eu. Aqui, eu que vou pagar. Por quê? Porque o homem, ele é o provedor. E isso faz bem para o homem. Amém? Isso, glória a Deus. Aleluia. Isso faz bem para o homem, irmão. Porque o homem, ele é o provedor. Isso faz bem para o homem. Então, o homem, ele precisa assumir esse papel. E aí muitas famílias sofrem. Por que muitas famílias sofrem? Muitas famílias sofrem porque às vezes o homem não assume o seu papel. E às vezes quem é que começa a assumir o papel do homem? A mulher. E principalmente se a mulher for trabalhadeira, se for aquela mulher que levanta as mangas da camisa e vai para cima, aí que ele se aproveita. Não, minha mulher é um trator, minha mulher trabalha, faz hora extra, minha mulher... E não pode, irmão. Sua mulher pode ser uma mulher trabalhadora, mulher de Deus, uma benção, mas você tem que assumir o seu papel. Porque aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim, ó. Isso daqui é para o homem preguiçoso, tá, irmão? Aqui não tem homem preguiçoso, eu só estou falando porque faz parte do sermão. Amém? Mas diz assim, ó, Provérbios capítulo 13, verso 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Ou seja, a alma do preguiçoso deseja muitas coisas, mas nunca alcança. Por quê? Porque ele deseja, mas quando ele pensa no trabalho, ou seja, ele só deseja, mas ele não consegue conquistar, porque quando ele pensa no trabalho, dá preguiça. Então a preguiça não deixa ele avançar, a preguiça não deixa ele conquistar. Mas aqui está falando que, mas a alma dos dirigentes engorda, ou seja, aquele que é dirigente, aquele que é inteligente, aquele que é sábio, ele coloca a mão, ele projeta, ele investe, ele vai para cima e Deus vai fazer ele engordar, prosperar no Senhor. Então, o homem, ele é provedor. Segundo, a Bíblia fala que o homem, ele deve olhar para sua esposa. E aqui nós temos uma missão muito importante, irmãos, que ainda que seja impossível, mas se está escrito, a gente tem que procurar de alguma forma ele exercer. Em Efésios capítulo 5 e versículo 25, vós maridos amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Ou seja, o homem, além dele ser provedor, ele tem uma outra missão, que ele precisa amar a esposa dele. E como eu disse aqui, o homem é racional e a mulher é emocional, irmão. A mulher é emocional. E nós, e eu me incluo, porque todos nós somos assim, o homem, ele por ser racional, então muitas coisas que faz sentido para a mulher, para nós não faz. Por quê? Porque a mulher, ela gosta. A mulher, ela gosta de ser bem tratada. Dependendo de uma palavra que a gente fala para a mulher, para a gente às vezes é um tom normal, para a mulher já não é. Por quê? Porque a mulher é sentimental. Às vezes você está ali na correria fazendo alguma coisa, a mulher liga, que não sei o quê. Não, estou aqui, daqui a pouco eu te ligo. Aí daqui a pouco ela liga, fiquei chateado. Porque o jeito que você falou comigo. Não, mas eu estava na correria, o que eu falei? Às vezes você até se perdeu o que falou. Por quê? Às vezes a forma de falar, a mulher já sente. Não é que você foi ignorante, mas às vezes na correria a gente fala e a gente esquece que a mulher a gente tem que falar mais embaixo, né, irmão? Ô, meu amor, pode falar, minha querida. Porque a mulher é sentimental. Então, aqui Cristo está falando para o homem o quê? Que nós temos uma missão, que nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, irmãos. E ainda se entregou por ela, irmão. Pensa, a gente ter que amar a nossa esposa, a nossa mulher como Cristo amou a igreja, irmão. Imagina com que amor Ele amou a igreja. E nós temos que ter esse desafio de a gente ter que amar a nossa mulher. É uma lapidação constante em nós, irmão. É uma lapidação constante, porque o homem, por ser esse ser racional, a gente precisa ser moldado pelo Senhor, né? E às vezes tem dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade, irmão, porque eu estou fazendo agora, eu vou para 26 anos de casado. Então, sinceramente, eu não sou dessa onda de agora. Eu tenho dificuldade com essa questão assim de amor. Uns falam assim, vida. Tem uns que falam vida, paixão. Eu tenho essas dificuldades com palavra. Eu chamo a minha esposa pelo nome e ela me chama eu pelo nome. A vida toda foi assim. Então nós temos essa dificuldade, sabe? E eu não tenho. Então, já que eu não tenho esse negócio de paixão, vida, essas coisas, então eu sei que ela gosta de chocolate. Então o que eu faço? Para demonstrar meu amor, eu sempre trago chocolate. Hoje eu estou só a barra, hoje eu estou só... De alguma forma eu tenho que dar meus pulos para quê? Para mostrar o meu sentimento de uma outra forma, para que ela entenda que eu a amo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que usar os caminhos, né? Temos que usar os caminhos. Então, para a gente não perder tempo, o homem, se ele conseguir essas duas missões aqui, irmão, a família já vai melhorar muito. Ser um homem trabalhador, que é o provedor da casa. A Bíblia diz que Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. E se o homem começar a olhar para a esposa e começar a tratar ela como Cristo trata a igreja, e amar ela como Cristo ama a igreja, irmão, muitas coisas vão mudar. Pode ter certeza que as outras coisinhas que tem ao redor que precisa se alinhar, o amor vai cobrir tudo isso, irmão. Se a mulher olhar para você e falar assim, meu esposo é um homem trabalhador e me ama, irmão, ela não está nem aí para os outros defeitos que você tem. Se você for trabalhador e você amar ela, os outros pequenos defeitos que tem, ela vai superar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidões de erros, de pecados. Então o amor consegue tampar muitos defeitos. Então, se você trabalhar e você amar sua mulher, muitas coisas vão resolver no casamento. Pelo menos demonstrar, tem que demonstrar. Não é só falar, pastor, mas eu amo. Mas se você ama e você não demonstra, a mulher quer prova, irmão. A mulher, ela coloca o homem e fala, não, eu quero prova que você me ama. Então nós temos que mostrar que ama, de alguma forma. Então o papel do homem é isso. Agora vamos falar do papel da mulher. A mulher quer que continua. Agora as irmãs querem que continua falando do homem, irmão, tá vendo? As irmãs já tá bom, né?
Ó, nós já tomamos chicotado aqui, irmão. Tá todo mundo tomando chicotado. Agora um pouco as irmãs também. Mas eu vou pegar leve, irmãs. Vou pegar leve, só um pouco eu vou pegar leve. Ó, a Bíblia fala que a mulher, ela é companheira ou ajudadora. Deus, quando colocou a mulher do lado do homem, desde lá de Adão, o intuito era esse. É a mulher ser companheira e ajudadora. E é por isso que eu falei que a mulher não pode assumir o papel do homem, o homem da mulher. Porque quem é o cabeça? É o homem. A mulher, ela está auxiliando, ela é uma ajudadora, ela é uma companheira. Então a mulher, ela tem um papel importante dentro da família. E toda vez que a mulher, ela olhar para o homem, ela tem que ver o homem como cabeça e respeitar ele como cabeça. Ainda que ela tenha ideias diferentes, ela pode sentar numa mesa, compartilhar com ele daquilo que ela pensa, daquilo que ela imagina, só que ela precisa entender que o homem tem um lugar dele, e aquele lugar é dele, Deus colocou ele como cabeça, e ela precisa respeitar isso. Então aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a palavra está dizendo o quê? Que a mulher, ela deve sujeitar. E esse sujeitar aqui, não é que a mulher seja capacho, né? Esse sujeitar aqui também, a gente temos que ter um cuidado, que às vezes a pessoa pensa o quê? O homem pode pensar o quê? Que a mulher, por ela estar abaixo dele, ele sendo cabeça, às vezes ele vai querer maltratar, pisar, humilhar, bater na mesa, dizer aqui quem manda é eu sou macho aqui. Não, e não é isso. A mulher, ela precisa sujeitar o marido, entendendo que Deus colocou ele como cabeça. Mas os dois vão pensar juntos, os dois vão projetar junto, os dois vão andar junto, mas o homem, por ser racional, ele é o cabeça. Então a mulher, ela precisa olhar para o homem e respeitar essa posição dele. Então muitos conflitos acontecem às vezes no casamento, por quê? Porque a mulher, ela quer tomar atitude que o homem deveria tomar. Ela quer tomar decisões que o homem deveria tomar. Ela quer fazer coisas que o homem deveria fazer. E aí começa o quê? A inverter os fatores. E aí nós temos uns maridos, vamos dizer assim, uns irmãos que os irmãos meio Maria vai com as outras, né? A esposa vem dar uma lapada, ele já baixa a cabeça. Aí a mulher já monta em cima e daqui a pouco já inverteu. Quem manda lá é a mulher, quem faz lá é a mulher e tudo. Então às vezes o homem, ele não se posiciona. Aí tem uma mulher que manda, igual a Jezabel lá, que era ela que mandava. O pessoal tinha mais medo dela do que do próprio Acabe, porque quando era para perseguir os profetas, era ela que mandava perseguir. Ou seja, o homem não toma a posição dele, o que vai acontecer? Tem mulher que ela começa a dominar aquela posição, só que Deus não colocou ela para dominar aquela posição. Então vai chegar uma hora que ela vai pegar uma bomba para resolver, e ela não vai ter emocional para resolver. Por quê? Porque não era para ela resolver, é para o homem resolver. Então tem hora que isso vai acontecer, porque tem hora que ela vai assumir a liderança, e ela vai com tudo, irmão, porque mulher pensa num trem que trabalha, que projeta e tudo, mas tem hora que ela vai lidar com uma situação, quem vai ter que resolver? O homem vai ter que resolver. Então é por isso que Deus, ele colocou cada um em seu quadrado. Então se a mulher olhar para o homem e entender que o homem é o cabeça, e que Deus colocou ele como cabeça, e quando ela vê alguma dificuldade, ela tem que ir lá e empurrar ele, irmão. Se ela não quiser ir, ela vai lá e força. Não, vai lá, que esse papel é seu, vai resolver isso, coloca as coisas no lugar, vai lá e você vai resolver, porque você é o homem da casa, você é o meu macho, então você vai lá e resolve. E o homem tem que assumir esse papel e ir lá e resolver, irmãos. Então a mulher submissa é uma mulher inteligente, ela está sempre ali ajudando o homem, irmão, porque assim, irmão, tem um ditado que é verdade, você pode ver, ó, o homem às vezes é difícil, às vezes ele ceder à voz do inimigo, mas ele tem facilidade para ceder à voz da mulher. Você pode ver,
Por que no início lá, por que a serpente não foi direto no homem? Porque o homem é mais racional, o homem ele é mais, né, ele segura um pouco, então ele falou que não. Eu sei que o homem ele é mais racional, então eu vou na mulher, que a mulher é mais sentimental. Mas a mulher, ela consegue convencer o homem com facilidade. Pode ver, irmão. O perigo do homem é a mulher. Por que hoje muitos casamentos estão sendo destruídos lá fora, e às vezes até dentro da igreja? Por causa da mulher. Porque o homem, ele é apaixonado pela mulher, irmão. O homem assim, ele pode não demonstrar, mas o sentimento que o homem, ele tem pela mulher é muito grande. E você sabia que quando o casamento termina, quem sofre mais quem é? O homem sofre muito mais, irmão. A mulher, quando há um rompimento, a mulher já bate a poeira, levanta a cabeça e parece que não aconteceu nada. O homem fica lá com depressão, com crise de ansiedade, quase morrendo. E a mulher, ela tem um papel muito importante na vida do homem, irmão. Você sabia? A mulher tem um papel fundamental. E tem uma frase que assim, todo mundo usa e eu vou usar também. Tem uma frase que diz assim, que um homem de sucesso, por detrás dele, tem uma mulher virtuosa. Então, por trás de um homem de sucesso, tem uma mulher virtuosa. Então, quando você vê um homem bem-sucedido, um homem que cresceu, um homem que evoluiu, irmão, pode procurar a esposa dele. A esposa dele foi fundamental, foi o alicerce para fazer com que ele cresça, desenvolva, vai para frente, porque ela é ajudadora, ela incentiva, ela falou, vai, você é capaz, você é trabalhador, você vai conseguir. E o homem que ele cresceu, que ele está tendo sucesso, ele está tendo por causa de uma mulher que está do lado dele. Porque assim como tem um homem de sucesso, se você vê um homem fracassado também, se você vê um homem na lama, se você vê um homem ali, um cara que não consegue prosperar, não consegue evoluir, vai na mulher dele, irmão. Se você vê o cara na lona, no fundo do poço, é só você ver a mulher dele. Porque é uma mulher que não é sábia. Porque tem mulher que ela levanta o homem e tem mulher que ela afunda. Então tem mulher que faz com que o homem cresça e tem mulher que afunda. É simples. Então por trás de um homem de sucesso tem uma mulher virtuosa. A mulher, ela contribui muito para o crescimento do homem, irmão. Se você tiver uma mulher de Deus do seu lado, se você tiver uma mulher com o pé no chão, você está crescendo. Agora, se a casa estiver caindo para o seu lado, irmão, é porque você tem uma mulher fracassada. Porque o homem depende muito disso. Se ele tem uma mulher que ajuda ele, ele vai. Se ele tiver uma mulher que não ajuda, ele fica remando, daqui a pouco ele chuta o pau da barraca, passado de uma coisa, não vou fazer nada não, não me incentiva. Tudo que eu faço ela coloca defeito, tudo que eu faço fica colocando para baixo. Eu tento crescer, ela fala, não vai, você nunca vai crescer. Então tem que tomar cuidado, porque a palavra tem poder. Diga assim, a palavra tem poder. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Aquilo que você pronuncia, aquilo que você está verbalizando, quando entra no mundo espiritual, aquilo causa efeito. Nós temos poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então, se você olha para o seu marido e fica dizendo assim, você é um Zé Ninguém. Ah, você não vai crescer porque você é burro. Ah, você não. Outras pessoas podem, mas você não tem capacidade. Às vezes o camarada chega em casa tudo animado, né? Porque prometeram uma promoção para ele lá no serviço. E aí ele chega em casa e vai compartilhar com a esposa. De vez ela incentivar ele, o que ela faz? Mas você, com a inteligência que você tem, ah, você não. Eles vão subir você de cargo, daqui 2 meses vão descer de novo. Ou seja, de vez ela colocar você para cima, coloca você para baixo, irmão. Aí como que o cara vai crescer? Que a mulher está verbalizando maldição para a vida dele. Não, irmão, por mais que ele seja difícil, que você olha assim e fala, não, o QI dele é baixinho, mas profetiza, irmão. Fala e fala, você é guerreiro, você é bênção, meu marido. Deus vai te prosperar, você vai crescer, eu derramo bênção sobre a sua vida, eu sou a tua intercessora e vai dar tudo certo. Você tem que profetizar a bênção do Senhor na vida do esposo. Então a mulher, ela precisa ser sujeita, porque aqui, ó, em Provérbios,
fala aqui da mulher que é negativa, é dessa mulher. A mulher, quando ela é negativa, irmão, ela coloca só o homem para baixo. E tem homem que às vezes, você sabia que tem muitos homens que não tem vontade nem de chegar em casa, irmão. Tem homens que às vezes, quando ele sai do serviço, ele arruma outros lugares para ir. Até estou falando crente, irmão. Estou falando às vezes homem crente. Estou falando do mundo não, estou falando homem crente. Às vezes ele sai do serviço, ele não tem o prazer de ir para casa. Por quê? Toda vez que chega lá e briga, discorda. Quando ele entra dentro de casa já é um motivo para brigar. E aí o cara fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa, briga. Então aquilo ali faz com que o homem, ele se sente acuado. Então o que ele prefere? Não, vou dar um jeito, vou falar que eu vou passar na casa do irmão, vou resolver um problema, e faz tudo para poder dar o contorno. Então olha só, a Bíblia fala aqui, Provérbios 21, 19, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Ou seja, às vezes o homem, ele prefere ir para um deserto, irmão. Ir para um lugar e ficar sozinho ali, não. Poxa vida, se eu chegar em casa agora, a louca vai estar lá, então vou dar um perdido santo aí, vou falar que vou passar na minha mãe, vou resolver um problema para chegar em casa só lá para as 9, não tem culto mesmo, para as 9 para poder não ter briga, para a briga ser menos. Por quê? Porque a mulher é rixosa. E o que é uma mulher rixosa? É uma mulher briguenta, irmão. É uma mulher difícil, sabe? É uma mulher que ela arruma, como diz o ditado, pelo em ovo, sabe? Não consegue relevar. E relacionamento, às vezes, irmãos, a gente precisa relevar algumas coisas. E você sabia que às vezes tem até coisa que a mulher tem que falar para o homem, ou de repente o homem tem que até falar para a mulher. Mas às vezes, para manter a paz, tem um ditado que diz: se um não quer, dois não brigam, irmão. Então é melhor obter a paz e perder a razão do que ter razão e perder a paz. Porque às vezes você quer ficar com a razão, mas você perde a paz. Então às vezes é melhor você perder a razão e obter a paz, irmão. Então nem tudo você tem que rebater, nem tudo tem que falar. Então tem hora que às vezes você tem que ouvir certas coisas e deixar passar de lado. Não, sabe da coisa? Eu deveria retrucar, mas eu não vou retrucar não. Sabe por quê? Porque hoje eu acordei determinado que eu quero paz. Hoje eu quero paz dentro da minha casa, quero paz. Então o que eu vou ouvir não vai me afetar. E sabe de uma coisa? Quando você começar a ter essa postura e a pessoa começar a perceber que aquilo que você fala não está mais te atingindo, chega um tempo que a pessoa faz o quê? Eu nem vou falar, porque toda vez que eu tento arrumar briga, não funciona. É aquilo que diz. Pronto, e aí as coisas começam a apaziguar. Agora pensa, irmão, a pior coisa é dois papagaios, irmão. Um fala, o outro revida. Um fala, o outro revida. Irmão, uma guerra. Aí o Satanás começa a entrar dentro. Por quê? Porque há dois papagaios se confrontando, irmão. Então, quando um só fala, aquele lá uma hora vai cansar, irmão. Vai cansar. E uma hora para. Então, aqui está falando da mulher rixosa. E está falando aqui, irmão, que é melhor ir para um deserto. É melhor você ir para um deserto, estar no deserto, do que você morar com a mulher rixosa em iracunda, irmão. E o que é então? A mulher rixosa é aquela mulher difícil, irmão, sabe? Aquela mulher briguenta, pirracenta, aquela mulher que fica o tempo inteiro cutucando ali, enquanto o pau não quebrar, ela não sossega. Tem que ter uma briga. Se não tiver uma briga dentro de casa, não sossega. Tem que ter, todo dia tem que ter um motivo. É a mulher rixosa, irmão. Tem muito homem que vai embora que às vezes ele não aguenta, irmão. Ele não vai embora porque ele não ama, ele ama a mulher, ele ama a família, mas chega uma hora que o cara quer paz. O cara fala: não, pelo amor de Deus, eu vou largar tudo e vou embora, eu quero paz. E tem muito homem que vai embora, por quê? Porque ele quer paz, irmão. E se ele não acha paz dentro de casa, ele vai procurar em outro lugar. Então a mulher rixosa é um estilo de mulher difícil de lidar, irmão. Por quê? Porque a mulher rixosa, só ela tem razão, só ela é a certa, as coisas acontecem só do jeito dela. E é aquilo que eu falei, relacionamento, irmãos, relacionamento é a vida a dois, né? Nem sempre vai ser aquilo que a gente quer que seja, né? Mas tá bom. Um dia a minha esposa
vai fazer aquilo que eu tenho desejo que seja feito. Outro dia o projeto dela vai ser melhor do que o meu. E aí a gente vai ceder e vice-versa, irmão. Dentro do relacionamento não é só um que está certo, ou as coisas têm que ser só do jeito que um quer. Então tem hora que vai ser do jeito que um quer, tem jeito que os outros vai indo, irmão. Você sabia que eu quebrei muita cara, pastor, no começo do ministério? Porque no começo do ministério, eu queria fazer as coisas na igreja só do jeito que eu achava que era bom para fazer, né? E aí, irmão, eu assumia tudo lá. Até as coisas das mulheres eu queria opinar. Não, tem que ser assim. É 2 passa 2. Aí eu queria, ficava, sabe, ia palpitando, ia ali, irmão, sabe? E a minha esposa, eles falavam, não, faz isso que vai dar certo. Faz aquilo que vai dar certo. E eu, não, mas tem que ser assim, a visão é essa. E aí eu ficava, sabe, o tempo inteiro ali, daquela forma, irmão, e aquilo desgastava, sabe? Aí uma certa vez, uma pessoa chegou e falou assim para mim, falou, pastor, sua esposa tem uma visão que você não tem ideia. Aquilo despertou em mim, sabe? Quando alguém falou para mim, falou assim, sua esposa tem uma visão, ela compartilhou algumas coisas comigo, pastor. E eu vou falar uma coisa para você, se você dá uma abertura para ela e deixar, falei, é mesmo? Aí eu fiquei pensando, sabe, aquilo foi um gatilho que virou, sabe quando vira uma chave, né? Nós dizemos, uma chave vira da sua mente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar corda para ela, irmão. Irmão. Aí eu comecei a dar corda para ela. Vai fazer alguma coisa? Dava corda para ela. Irmão, a mulher engajou de um jeito. Nesses últimos 3 anos, né? A gente teve uma ascensão muito grande no ministério. Mas por quê? Por causa dela e outra, irmão. E sabe o que aconteceu, pastor? Sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais solto agora. Não me preocupo mais com nada, porque eu dei abertura para ela e ela entrou com força, irmão. Eu dei abertura e ela começou a organizar as coisas, organiza isso, todo evento que tem ela organiza, chama as irmãs, chama o pessoal da intercessão e começou a se virar. Ou seja, eu queria abraçar o mundo com as 2 mãos e comecei a me sobrecarregar. E depois que eu dei essa abertura para ela, as coisas começaram a funcionar. E hoje você chega lá para fazer algumas coisas, o pessoal falou, nossa, tem um projeto assim, tudo. O pessoal nem fala assim, vamos falar com o pastor. Não, vamos falar com a pastora. Ou seja, então, teve uma parte que a gente entendeu o quê? Que ela começou a fazer melhor do que eu. E eu comecei o quê? A delegar. E outro, irmão, não é nada relacionado ao altar. Se você quer matar minha esposa de dificuldade, você dá microfone para ela, irmão. Ela canta no louvor, mas negócio de pregar, de altar, ela não, negócio é os bastidores. E deu certo, ou seja, mas só que na minha mente eu pensei o quê? Não, vai ter que ser tudo do meu jeito. E uma boa parte ainda por conta da visão do ministério. Só que eu dei algumas aberturas em algumas situações que as deu certo. Então, quer dizer, isso acontece às vezes. E a gente precisa assumir e entender que a pessoa que está do nosso lado, que Deus colocou do nosso lado, é uma pessoa inteligente de Deus também, e que às vezes pensa diferente, mas é para o nosso bem, vai acrescentar na nossa vida. Então, às vezes o marido acrescenta, às vezes a mulher acrescenta, aí Deus une os dois, e os dois crescem, e o nome do Senhor é glorificado na vida dos dois. Por quê? Porque nós somos uma só carne, irmão. Então, se o seu esposo estiver fazendo algo e você apoiar ele, e ele acertar e dar certo, não é só ele que vai ser beneficiado, é você e os seus filhos que vão ser beneficiados. Se a sua esposa estiver fazendo algo ali, e você incentivar ela, e você ajudar ela, e ela acertar, não é só ela que vai ser beneficiado, o marido e os filhos também vão ser beneficiados. Então, dentro de uma família, não existe 2 times, irmão, que ficam jogando um contra o outro, não. Dentro de uma família existe um time só, e quem fazer o gol, toda a família vai ser beneficiada. Irmão, aleluia, glória a Deus. Porque dentro de um único time, às vezes não é só o centroavante que faz o gol, ou é só o centroavante que faz o gol. Não, irmão, de vez em quando o zagueiro sai lá de trás e vai lá para a área e faz um gol de cabeça. Mas quando o zagueiro faz, o time ganha. Se o centroavante faz, o time ganha da mesma forma. Então, dentro de uma família, não existe 2 times.
Dentro de uma família existe um time só. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, para a tua irmã. Primeira vez que eu vou fazer isso, diz assim: dentro da nossa família não tem dois times. Diga, tem um time só. E diga, independentemente de quem fazer o gol, toda a família vai ganhar. Toda a família vai ganhar, irmão. Amém? Então não é dois times dentro de uma família, é um time só. Então a mulher, aqui em Provérbios, capítulo 14 e o verso 1, diz assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. A mulher sábia edifica, e a tola a derriba, destrói. E a Bíblia diz que é com o quê? Com as mãos, irmão. Então, às vezes, uma mulher não pode se queixar, porque às vezes ela tem uma família ruim, um lar destruído, porque ela mesma, com as suas mãos. E quando fala as mãos aqui, está falando de atitudes, não é propriamente com as mãos. Mas mãos aqui fala o quê? Atitudes, forma de falar, irresponsabilidade, mulher insubmissa, tudo isso. Destruir aqui com as próprias mãos, está falando de uma mulher irresponsável. As atitudes dela não condizem com uma mulher sábia. As palavras dela não condizem com uma mulher sábia. E aí ela está a cada dia derribando a sua casa. Vocês lembram que eu falei quase agora aqui? Que por trás de um homem de sucesso tem uma mulher inteligente. Por que ele foi um homem de sucesso? Porque aquela mulher foi uma estrutura para ele crescer. Então a casa cresceu. Só que quando ela é uma mulher tola, não tem sabedoria, ela, de vez ela estruturar, ela abre os alicerces e derruba a casa. Se tem alguém que tem o poder nas mãos de estruturar uma família e de derrubar, é a mulher. O homem não tem esse poder. A mulher tem, porque Deus deixou para ela. Que se fosse para o homem, ia estar escrito aqui, ó: o homem sábio edifica a casa, mas a mulher, o homem tolo destrói. Não, mas é a mulher. Por quê? Quem é que convive mais no lar? A mulher, irmão. A mulher tem mais facilidade de ter uma família estruturada do que o homem. Esse papel é da mulher. Você pode ver, se o filho ele está com alguma dificuldade, ele procura o pai? Procura quem? Sempre a mãe, irmão. Pode ver. O filho conversa mais com a mãe. O filho está mais com a mãe e pouco com o pai. Por quê? Porque o filho, ele vê mais facilidade de conversar com a mãe do que com o pai. Então, por isso que a mulher sábia, ela consegue edificar a casa. Por quê? Porque ela tem a vantagem de ter os filhos ao seu favor. Ela consegue ser uma ponte entre o filho e o pai. Às vezes o filho chega lá: mãe, o pai é muito chato. Porque marido, às vezes, né, a gente que é pai é chato, né, irmão? Você imagina, a minha filha com 25 anos agora, ela vai fazer alguma coisa, ela tem que ligar para mim, para ver se, sendo casado, para ver se pode. Por quê? Eu criei eles assim. E eu sempre falei para os meus filhos assim, falei: ó, quem fala que é maior a partir de 18 anos e manda no nariz é a lei do homem. Mas na Bíblia está falando assim que tem que honrar o pai e a mãe até os últimos dias da vida. Então você pode ter 50 anos, você nunca vai fazer nada sem falar comigo. Então os meus filhos têm esse costume, mas às vezes, dependendo do que é a situação, eles fazem o quê? Eles vão primeiro da minha esposa. Ah, mas será que o pai vai achar ruim? Será que vai achar legal? O que o pai pensa? Eles primeiro vai lá, por quê? Que a minha esposa vai fazer a ponte. Então por isso que a mulher, ela tem mais facilidade de edificar a casa, porque ela tem os filhos ao seu favor. Agora, se for uma mulher tola, que ela fala: ah, seu pai não vale nada, nem pede para ele, vai lá e faz, mete as caras, faz. Se ele achou bem, tudo bem. Se ele não achou, também, o problema é dele. Então, de vez ela ser uma ponte para estruturar a casa dela de harmonia, ela faz o quê? Ela racha a casa, porque ela não tem sabedoria. Então a mulher, ela precisa entender que ela tem o poder de edificar a casa dela em todos os aspectos. Na oração, na intercessão, através dos filhos, fazer a ponte entre os pais e os filhos. A mulher tem esse poder.
E se ela usar de uma forma sábia, o lar dela vai ser uma bênção, irmão. Agora, se ela for uma tola, muitos casamentos terminam por conta de falta de sabedoria, irmão. Entendeu? Então, cada um na família tem o seu papel. Se a gente entender que se cada um fazer o seu papel direitinho, irmão, a família vai ser uma bênção. Amém? Então, só para a gente encerrar, agora eu vou falar dos filhos. Amém? Agora eu falo dos filhos. Falei do esposo, da esposa, agora eu vou falar dos filhos, que também é importante. Porque muitas famílias, às vezes, estão em crise por conta dos filhos, né? Que os filhos começam a ficar um pouco grandinho, adolescentes, para jovens, e ali até por conta, às vezes, de alguma amizade, né? A influência da escola, porque hoje está um absurdo, irmão. A escola hoje, ela está um pouco complicado, né? Os pais que têm condições de colocar os filhos para estudar numa escola particular, glória a Deus, é a melhor coisa hoje. Porque hoje, escola pública hoje, está só por Deus, irmãos. E os filhos, às vezes, filho de crente, irmão, às vezes fica rebelde, não é porque o pai e a mãe não instruiu na palavra. O pai e a mãe instruem na palavra. Não, né? O pai e a mãe, às vezes, instrui o filho na palavra. Mas, às vezes, chega lá na escola, tudo aquilo que você ensina para o seu filho, eles começam lá a desconstruir. Uma amizade, né? Um pensamento diferente daquilo que a gente acredita. E isso é perigoso. Então, hoje, os nossos filhos têm que estar perto, irmãos. É igual esse dia eu estava conversando com uma mãe que levou uma menina de 10 anos lá para conversar com a gente. E lá no atendimento, sabe o que a mãe falou? Que aquela menina de 10 anos falou que a amiguinha dela de 12 anos da escola perguntou para ela se ela não tinha uns 10 reais, que a menina precisava comprar um teste na farmácia, porque a menina de 12 anos estava suspeitando que estava grávida. E aí foi na filha da irmã de 10 anos, que menina da igreja de 10 anos, criança de 10 anos vai imaginar, irmão, essa questão. E a outra estava perguntando, aí a outra falou assim, a menina falou assim, mas o que é isso? Falou, não, teste para gravidez. A filha da irmã de 10 anos não sabia nem o que era teste de gravidez. E aí a moça falou, não, porque eu estou suspeitando que está grávida. Não, mas você é virgem ainda? A menina de 10 anos falou, não, eu sou da igreja e tudo. Ou seja, a mãe ficou tão horrorizada com a situação que teve que levar lá para a igreja para a gente conversar com a menina. De tão preocupado que a mãe ficou. Então hoje, no ambiente em que a gente vive, da forma como está a escola hoje, isso acaba refletindo na onde? Nos nossos filhos. Então hoje os pais têm que acompanhar os filhos mais de perto. E os filhos precisam dar ouvido aos pais. Os filhos precisam entender que o maior exemplo que eles têm não está na rua, está dentro de casa. O maior exemplo é o pai, é a mãe. Principalmente os jovens da igreja, que nós temos um estilo de vida, nós somos servos do Senhor, nós adoramos a Deus. Então, os jovens precisam olhar para dentro de casa e dizer assim, independentemente de qualquer situação, o maior exemplo meu é o meu pai, o maior exemplo meu é minha mãe. Então, os jovens hoje estão vivendo numa escassez muito grande. E aqui em Efésios capítulo 6, e o versículo de número 1, 2 e 3, está escrito assim, ó: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a palavra aqui está falando o quê? Para que os filhos sejam obedientes aos pais, ao pai e à mãe. Porque o Senhor saberia, desde aquela época, que ia chegar tempos difíceis. O Senhor sabia que iria chegar tempos difíceis. E você sabia que um dos maiores erros que a gente comete na nossa adolescência e na nossa juventude é dos 15 aos 20 anos. Isso é uma estatística que diz que nesse período de 15 a 20 anos é o período na onde os adolescentes e os jovens mais cometem erros. Por quê?
porque é um período onde eles estão conhecendo o mundo, é um momento onde eles estão crescendo, e nesse período de 5 anos há uma transformação no corpo muito grande. Um jovem de 15, quando passa 5 anos, ele já não tem mais aquele corpo de 15, já tem um corpo de 20, já cresceu. Então nesse percurso de 5 anos há uma evolução muito grande no corpo, na mente, lidando com as pessoas. Então é por isso que muitos jovens nesse período cometem muitos erros na vida. Então, na onde eles têm que se basear? No pai e na mãe. Na onde eles têm que se basear? No pai e na mãe. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Ou seja, é uma ordenança do Senhor dizendo assim: pega seu pai e a mãe. Na sua juventude, ouve o pai e a mãe. Na sua juventude, começa a ouvir o pai e a mãe. Por quê? Porque é um percurso de 5 anos, onde muitos se perdem, onde muitos conhecem as drogas, o crime, muitos acabam perdendo a virgindade, muitos acabam se perdendo nesse percurso. Então o jovem da igreja tem que entender o quê? Não, eu preciso ouvir o pai e a mãe. Eu fui num velório, um tempo atrás, de um menino que morreu de 14 anos. Eu fui não, melhor dizendo, né? O irmão da nossa igreja foi, e ele compartilhou essa experiência comigo. E ele falou que estava triste, porque o irmão dele morreu afogado, né? Foi para uma represa e morreu afogado. E ele estava lá no cemitério e ele começou a conversar com o coveiro. E aí o coveiro, ele falou para o coveiro, falou: rapaz, você fica aqui todo dia, eu acho que você deve enterrar muita gente por dia aí. A maioria deve ser tudo aqueles velhinhos, né? De idade, cabelo branco. Aí o coveiro falou: não, você está enganado. O coveiro fala: o que a gente menos enterra aqui é os velhinhos. Os velhinhos vivem, para eles partir é difícil. Falou aqui: de cada 10 pessoas que a gente enterra aqui, 7 são jovens. Aí o irmão ficou: mas como assim? Eu falei: não, de todo dia aqui, a quantidade maior de enterros que tem aqui é tudo de jovens. Por quê? Porque eles são para a rua, é gente que morre de acidente, de briga, de overdose, e eles morrem de várias formas. Mas de 10 pessoas que a gente enterra aqui, 7 são tudo jovens que perdem a vida. Mas por que eles perdem a vida? Porque está aqui, ó, a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a Bíblia está dizendo que o filho aqui, que ele obedece o pai, diz aqui no versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para o jovem. O primeiro mandamento como promessa para o jovem: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, é a palavra dizendo, se o jovem quiser ter uma vida de sucesso e viver bem, ele precisa honrar o pai e a mãe. Ele precisa obedecer o pai e a mãe. O jovem tem que sim dar satisfação, e os pais têm que cobrar a satisfação dos seus filhos. Você precisa saber na onde seu filho foi, na onde seu filho está, que hora ele saiu, que hora ele vai chegar, com quem ele está. E você tem que saber, o pai e a mãe, e o filho tem por obrigação em falar para o pai e para a mãe o que está acontecendo. Por quê? Isso aqui é a primeira promessa que Deus faz ao jovem, porque se ele fizer isso, a palavra está dizendo que ele vai viver muito tempo sobre a terra, muito tempo. Então, para a gente viver as 4 promessas que eu falei em Salmos de número 128, irmãos, para a gente viver essas promessas em conjunto como família, cada um precisa fazer a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, vai acontecer. O homem vai ser abençoado no seu trabalho, sua mulher será uma mulher alegre, amém, como uma vide, seus filhos serão fortes, nutridos, saudáveis, obedientes, e aí sim a gente vamos ver os nossos netos, porque nós vamos cuidar de filhos obedientes, e filhos obedientes vai viver muito tempo para nos dar os netinhos, irmão, glória a Deus. Porque se os nossos filhos não cumprir essa última promessa do Senhor, e eles não viver muito tempo, como que a gente vai ver os nossos netinhos? Como que a gente vamos viver a última promessa, se os nossos filhos não honraram o Senhor? Mas se os nossos filhos foram obedientes ao pai e à mãe, honrar o Senhor, nós vamos viver
a quarta promessa. Aleluia. Que é o que? A gente vai viver com os nossos netos, e nós vamos poder celebrar e dizer que a nossa família é uma bênção no Senhor. A gente vamos celebrar e vamos dizer que a nossa família é do Senhor. Nós vamos celebrar dizendo que nós temos uma família abençoada no Senhor. Então você que é jovem, só para nós encerrar, não perca tempo. Faça aquilo que a palavra está nos orientando nessa manhã. Só para a gente encerrar um pequeno testemunho. Eu acho que vocês conhecem o testemunho do ovo, mas eu vou falar aqui, que é muito importante. Uma adolescente para jovem, uma certa vez ela chegou em casa e falou para a mãe que ela ia viajar com os amigos. E a mãe, inteligente, percebendo que os amigos que a filha estava andando não eram pessoas de boas índoles, que a mãe fez: filha, não vai, esse pessoal é meio estranho. Não, eu vou, e meus amigos, eu vou. E a mãe pegou e falou para ela não ir, mas ela desobedeceu a mãe, e ela falou: eu vou. Aí os amigos chegaram com o carro na porta dela, né? E aí eles abriram o porta-mala para poder colocar a mala dela também, apertaram a mala lá. Aí ela pegou uma cartela de ovos que ela estava levando, colocou lá em cima das malas, no porta-mala, e foi viajar. A mãe tinha falado para ela: filha, não vai, esse pessoal aí não é pessoa de boa índole. Só que ela desobedeceu a mãe e foi. E aí na estrada aconteceu um acidente grave, onde esse carro colidiu com um caminhão, né? E o acidente foi grave, e ali todos que estavam no carro morreram, né? Porque foi um acidente muito, então estava em 5 dentro do carro, os 5 morreram. E aí o pessoal do resgate ali e tal, pegando os documentos para ver, conseguiram identificar ali nos documentos da jovem, ali o número da mãe, ligou para o número da mãe e falou o que tinha acontecido. Aí a mãe foi no local, mas só que antes da menina sair, a mãe, né, porque a mãe tem um pressentimento. A mãe, quando fala assim para o filho, não vai, irmão, quando a mãe fala para você não ir, não vai, porque mãe parece que ela fala, e quando a mãe fala não vai, não faz, não faz. Quando ela saiu de casa, a mãe falou para ela, e aí a mãe viu que não tinha jeito, porque o nível de rebeldia era grande. A mãe tinha falado: então, filha, vai com Deus. Sabe o que ela falou para a mãe? Ela falou: ó, mãe, se Deus quiser, Ele vai no porta-mala, porque no carro não tem espaço para Deus não. Se Ele quiser, vai no porta-mala. Quando a mãe chegou lá no acidente que ligaram para ela, o carro colidiu, o carro acabou inteiro, irmão. Sabe a única parte que estava intacta? Porta-mala. E quando abriram lá o porta-mala, a cartela do ovo estava do mesmo jeito, nem o ovo se quebrou, porque a moça falou o quê? Para Deus ir no porta-mala. Ou seja, olha só o nível de rebeldia. Ela morreu cedo porque não obedeceu. Ela morreu cedo porque não se submeteu à ordem do pai e da mãe. Então deixa eu falar uma coisa para você. Valorize a família que você tem. Você tem uma família abençoada. Sua esposa é uma bênção, seu esposo é uma bênção, seus filhos é uma bênção. Então, se você quer viver mesmo de verdade as promessas do Senhor, coloque esse Salmo de número 128 no seu coração. E a partir de hoje, pare de transferir responsabilidade. A partir de hoje, não transfira a sua responsabilidade. Aquilo que você, homem, tem que fazer, faça. Aquilo que você, mulher, tem que fazer, faça. Você que é filho, faça a sua parte, porque cada um fazendo a sua parte, a gente vamos viver todas as promessas que o Senhor deixou para nós no Salmo de número 128. Se cada um de nós fazemos uma parte, nós vamos olhar para a nossa família e a gente vamos se alegrar, e o maior, e um dos lugares que a gente mais vamos querer estar é na nossa casa, irmão. E aí você vai parar de ficar fugindo por aí. Por quê? Porque hoje para muitos a casa é um inferno, a casa é um lugar de tribulação, e as pessoas não querem chegar em casa por causa do quê? Por causa da confusão, da briga. Mas só que o nosso lar, irmão, é o melhor lugar que tem. Amém?
O nosso lar é um lar abençoado. O seu lar é um lar abençoado. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, estende as mãos na tua casa e profetiza a bênção do Senhor. E começa a repreender o espírito da contenda, o espírito da confusão. Começa a jogar todo o mal por terra. Levanta-se como intercessor na tua casa e começa a profetizar a bênção do Senhor, porque a tua família é projeto de Deus, a tua família é bênção do Senhor. E eu quero mais uma vez orar por você, amém? Se coloque de pé enquanto nós vamos orar. Nós vamos pedir para o pessoal do louvor, amém, entoar um louvor ao Senhor. E eu quero orar por você. Pastor, eu posso orar pelos irmãos? Posso? Amém, irmãos? A gente sempre fala que a palavra de Deus ela é poderosa, né? E quando a gente às vezes recebe a palavra, a gente entende que aquela palavra é para nós e a gente quer verbalizar ela na nossa vida. A gente sempre fala que a gente vamos confirmar aquela palavra, né? A gente vai confirmar no nosso coração. Então, se de repente alguém está aqui e fala, pastor, eu entendo e eu preciso, eu quero que Deus me ajude, eu quero mudar, eu quero não ser mais o homem que eu era, mas eu quero ser o homem que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu não quero ser mais aquela mulher que eu era, mas eu quero, a partir de hoje, quero tomar conselho dessa palavra. Eu quero ser a mulher que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu não quero ser o filho que eu tenho sido, mas eu quero ser o filho que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser. Se você sentir, quiser sair do seu lugar e vir aqui, eu quero fazer uma oração pela tua vida, amém? Porque a sua família não será destruída, porque a sua família é projeto do Senhor, sua família é do Senhor, você é do Senhor, amém? Então, se você sentir, quiser vir aqui verbalizar essa palavra, você sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos estar unidos orando aqui pela sua vida, amém? O Senhor está com as mãos estendidas nessa manhã, nesse lugar, amém? Existe um trabalhar do Espírito Santo aqui na nossa vida. Nós estamos aqui como família, estamos aqui como comunidade, estamos aqui como igreja. Como eu sempre falo, não existe família perfeita, mas existe uma família que está em processo. Deus está nos aperfeiçoando, Deus está aperfeiçoando a nossa família a cada dia, amém? Então nós vamos louvando ao Senhor enquanto você vem aqui receber essa oração em nome do Senhor Jesus.
Vamos orar pela vida dos irmãos, vamos verbalizar a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que queira vir, venha em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Senhor Deus. Oh Pai, nós estamos aqui na Tua casa agora. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós oramos pela vida de cada irmã, de cada irmão, de cada jovem agora, Senhor. Ajuda os Seus filhos, ó Deus. Nós oramos por essas famílias agora. Que essas famílias sejam tocadas pelo Senhor. Que essas famílias sejam visitadas pelo Senhor agora. Em nome de Jesus, Pai. Visita o esposo, a esposa, os filhos. Em nome do Senhor. Os Seus filhos estão aqui na ponta do altar. Porque eles acreditam, Senhor. Eles acreditam na bênção da família. Eles acreditam que os céus está trabalhando. Eles acreditam na mudança, Senhor. Então eu oro para que o Senhor venha ajudar cada um dos Seus filhos, Senhor, a mudar de atitude, a mudar de comportamento, a pensar diferente. Porque eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor está abençoando essas famílias. O Senhor está abençoando esses lares. O Senhor está fortalecendo a fé deles. E o nome do Senhor está sendo glorificado, Senhor. Assim nós oramos pela vida deles e abençoamos a vida deles.